Oi gente, estou aqui novamente. Dessa vez eu fiz um tutorial de lógica, que foi pedido por Enxys. Eu também vou fazer um tutorial dos switches personalizados, mas esse vídeo vai ser uma base para isso e outros sistemas de lógica. Sem mais enrolação, bora lá! Primeiramente precisamos entender o básico dos sistemas lógicos aqui no RSS. Esse sistema gira ao redor da ferramenta While no inventário. Essa ferramenta é usada para editar e conectar sistemas lógicos. Os blocos de lógica podem ser encontrados no menu de construção, basta abri-lo, e na aba de decoração e na segunda página. A maioria deles está na categoria While, porém Custom Train Signals também possuem blocos lógicos. Aqui vou fazer um sistema bem básico. Para conectar blocos lógicos, você vai precisar segurar a ferramenta While. Depois clique em um bloco lógico, clique em uma opção em cima dele, geralmente Input, e faça a mesma coisa em outro bloco que você deseja conectar. Nota: não clique em outros blocos ou feche a ferramenta. Para abrir as configurações de um bloco lógico, clique nele e aperte a tecla F caso esteja no mobile. Um botão escrito Config aparecerá na sua tela. Agora que eu conectei o botão com a luz, dá para ver que ela acende quando eu clico no botão. Os sistemas lógicos podem parecer bem difíceis à primeira vista, mas quando você entende como eles funcionam, fica bem mais fácil. Agora que eu já falei o básico, agora vou começar a falar sobre os blocos lógicos mais a fundo, começando pelos de ativação, que são botões etc. Para eu não ter que explicar toda hora o que cada um faz, vocês podem ler o que está escrito debaixo deles. O botão ativa algo quando é acionado. Se abrirmos suas configurações, poderemos encontrar 3 opções diferentes. A duração define quanto tempo o botão ficará ativo. O toggle faz com que o botão fique sempre ativo ao menos que você manualmente o desligue. E a permis define quem tem permissão de interagir com o botão. Todas essas configurações também estão presentes no botão Parte, que é um botão, mas é um bloco normal. Aqui vocês podem ver como as configurações do botão funcionam. Notem que eu não posso desligar o botão manualmente ao menos que ele esteja no modo toggle. Quando ele está fora do toggle, a única forma dele ser desativado é esperando o tempo da duração acabar. Dependendo da permissão definida, só pessoas com aquela permissão poderão usar o botão. Por exemplo, Build Permis faz com que só quem possui permissão de construção possa apertar o botão. O próximo é o Trigger, que é ativado quando um jogador ou trem encostar nele. Nas suas configurações em Phaeton é possível definir se ele seria ativado por trens, jogadores ou os dois. O Trigger direcional funciona da mesma forma, porém só se ativa se um jogador ou trem estiver se movendo na direção da seta. Aqui uma demonstração de como os Triggers funcionam. Eles são úteis para cruzamentos e sinais personalizados. Essa parte aqui ficou bem acelerada e cortada porque ficou muito longa, então eu recomendo vocês mesmos testarem isso. Os próximos são os blocos lógicos que interagem com blocos normais. Começando com o Calyron, que se estiver conectado a algum bloco, esse bloco terá colisão se o Calyron estiver ligado, caso contrário não terá colisão. Eu tinha esquecido de conectar o Calyron com o bloco, mas vou deixar essa parte do vídeo, assim mesmo, para ressaltar o quão fácil é para conectar sistemas lógicos aqui. Notem que quando o botão está desligado, o bloco não tem colisão, porém quando está ligado, o bloco possui colisão. O Logicolor muda a cor de um bloco para a sua cor. Por exemplo, o Logicolor amarelo deixa o bloco amarelo, porém o cinza deixa cinza. Eu não mostrei no vídeo, porém o Logicolor também pode mudar o material de algum bloco. Essas mudanças afetam apenas os canais de cores selecionados. O Lig Controller liga e desliga a luz emitida por uma parte. Vou deixar o jogo de noite para ficar mais fácil de ver. Aqui dá para ver que o bloco só emite luz enquanto o Lig Controller está ativado. Esses são os blocos lógicos que interagem com um jogador. Começando pelo Teleporter, o nome já é autoexplicativo. Ele teleporta o jogador para outro teleporter selecionado. Assim como os outros Triggers, o da Magitrigger também é invisível sem ferramentas, porém age de forma diferente dos outros, porque ele dá dano em algum jogador que encostar nele.
Essa categoria é onde estão os blocos que não se encaixam nas anteriores, nem nas próximas. Eles ainda são bem simples, porque as mais complicadas e úteis estão para o final. O indicador LED é uma luz que brilha quando ativada. Bem simples, porém bem útil. O Beacon emite um som quando ativado. O som pode ser definido em suas configurações, usando o sistema de identidade de áudio do Roblox. Também podem ser definidos volume, velocidade de reprodução, se o som é contínuo e se ele se repete. Aqui como exemplo eu usei um som de cruzamento em nível japonês, mas qualquer som na loja de criador do Roblox serve. O Beacon só pode ser usado se você possuir a Game Pass de áudio. Aqui as configurações que eu mostrei antes, essas são as opções disponíveis para o Beacon. O Infect emite um efeito que pode ser fogo, fumaça, ou o que quer que seja essa purpurina esquisita misteriosa aí. Também dá para definir a opacidade, tamanho e velocidade das partículas. Por exemplo, eu coloquei o efeito de fumaça e aumentei o tamanho. Ficou parecendo um pouco com o nevoeiro. Esse bloco pode ser útil para construções mais detalhadas. O Logic Pulser pulsa um sinal verdadeiro e um falso. Nas configurações pode ser definido o tempo de cada sinal. O Logic Hold segura um sinal por um tempo definido. Por exemplo, esse botão fica ativado por 2 segundos, porém o Hold faz com que o sinal dure 1 segundo a mais. Aqui as configurações dele, o tempo estava em 1, mas eu mudei para 4, então o sinal vai continuar 4 segundos a mais mesmo se o botão estiver desativado. O último item dessa categoria é o Delay. Ele atrasa um sinal por um tempo. Por exemplo, eu aperto o botão, mas o sinal demora mais 1 segundo para chegar até a luz. Eu mudei o tempo para 5. Repare que quando eu aperto o botão, o sinal demora mais 5 segundos para chegar até a luz. A próxima categoria é muito importante, pois contém as portas lógicas, cada uma executa uma ação diferente, e são essenciais para diversos sistemas. Começando pela porta 1, somente se todas as entradas forem falsas, ela estará desligada. Então se eu apertar qualquer um dos botões ela ficará ligada. As portas lógicas ficam verdes quando estão ligadas. A porta NOA é o oposto da ON, então quando todas as entradas estão desligadas, a porta NOA estará ligada. Lembram do pulser? Aqui um exemplo de um sistema simples com ele e a porta NOA, cada um está conectado a uma luz. Quando eu ativo o sistema, cada um fica ativo por vez. A próxima porta lógica é a XOR, que só fica ativa se o número de entradas for ímpar. Por exemplo, se uma entrada estiver ativa, ele estará ligado, mas se forem 2, ele estará desligado. A próxima porta lógica é a XNOR, que é o oposto da XOR, então ela só fica ligada se o número de entradas for par. Por exemplo, se eu ligar um botão ela desliga, mas com 2 botões ela liga. A porta em só é ativada quando todas as entradas forem verdadeiras, ou seja, ela só vai ligar se eu apertar os 2 botões. A última porta lógica é a NAND, que é o oposto da IN, então apenas se todas as entradas forem verdadeiras, ela vai estar desligada. A última seção é a de operações matemáticas, começando pela constante, que é muito importante para esses sistemas. Basicamente, você precisa abrir as configurações da constante e digitar um número de 0 a 9. Depois a constante vai assumir o valor do número que você inseriu. O próximo na lista é o Set Segment Display. Quando uma constante é conectada a ele mostra o número inserido nela. Só pode mostrar números de 0 a 9. Aqui o número definido na constante é 2. Quando eu mudo o número, o display também muda. Os próximos são bem simples de entender. Eles fazem determinadas operações matemáticas com os números definidos. Por exemplo, o Logicad faz a adição de 2 números. Reparem que o resultado muda assim que eu coloco os números. O Subtract é a mesma coisa, porém ele faz a subtração ao invés de adição. Nota: as operações são feitas com os números na ordem em que forem conectados. Por exemplo, o primeiro número que você conectar é o minuendo e o segundo é o subtraindo. O Logic Multiply faz a multiplicação de 2 números. Lembrando que para esses sistemas você precisa conectar a constante à porta. O display só serve para mostrar os números.
O Logic Divide faz a divisão do primeiro número pelo segundo. Eu estou mostrando só um exemplo para o vídeo não ficar muito longo. Agora é a vez dos comparadores, começando pelo Logic Creatertan, que age como maior que, ou seja, ele fica ativo quando o primeiro número é maior do que o segundo. O Logic Lestan é o oposto, ele fica ativo apenas quando o primeiro número é menor do que o segundo. O Logic Sequal só fica ativo se o primeiro número for exatamente igual ao segundo. Por último, mas não menos importante, o Logic Switchbox, caixa de trocas. Eu demorei um pouco para entender como ela funciona, mas na verdade, é bem mais simples do que parece. Ela alterna entre dois valores que foram conectados a ela. Para ela funcionar, você também precisa de dois constantes e um ativador. Conecte a primeira constante em Default Value e a segunda constante em Set Value. Por último, conecte um ativador em State. A Switchbox vai alternar entre o primeiro ou segundo valor quando ativada. E foi isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês a fazerem seus próprios sistemas lógicos. Não me perguntem por que eu demorei tanto editando esse vídeo. Eu também não sei. Se você quiser me ajudar, considere deixar um like e uma inscrição. Muito obrigado por ter assistido até aqui. É isso, fui.